Você pode ter sido convidado para alguém. Pode ser sua primeira vez aqui, ou talvez você já conheça cada detalhe deste lugar. Mas uma coisa é certa: essa noite foi preparada pelo Senhor. Uma mensagem está prestes a ser liberada. Uma palavra que atravessa a rotina, que rompe o ruído do dia e toca onde só Deus alcança o coração. Respire fundo, silencie por dentro e permita que o Espírito Santo ministre onde só Ele pode tocar. Às vezes, tudo que precisamos é uma vida. Glória a Deus. As muralhas já caíram. Glória a Deus. Nossos irmãos que estão felizes com Jesus. Adore a Ele com a sua palma. Adore a Ele também com a sua boca, o glorificando. Adore a Ele vencindo na presença de Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua família, a tua casa. Obrigado por escolher estar aqui essa noite. Obrigado por escolher estar aqui nesta igreja. Obrigado por escolher estar aqui. Seguro na presença do Senhor nesta igreja. O Senhor abençoe. O Senhor guarde a tua vida. O Senhor possa falar contigo esta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós adoramos ao Senhor com palmas esta noite. Alguém trouxe boca para adorar Jesus aqui? Glória a Deus. Opa. Aleluia. Tem crente vivo aqui. Jesus é bom. Vamos adorar Ele. Dizer a Ele que mais perto queremos estar na Sua presença. Pois não há outro prazer a não ser estar na presença do Senhor. Vamos adorar. Jesus.
Jesus, amém? Glória a Deus, que Deus abençoe aos irmãos que vieram a essa noite de oração. Glória a Deus, Deus abençoe a Diaconisa Grande, nossa irmã Érica, nosso irmão Júnior, sua filha, Deus abençoe, em nome de Jesus. É Isa, né? Olha, eu tinha dúvida, agora eu sei que eu decorei. Deus abençoe a Diaconisa Cláudia, Deus abençoe nossa irmã Rosana, seu filho, Felipe, Pedro, minha esposa, missionária Ana, minha filha, pastor Marcelo. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus, amém? Pode se assentar, você que pode. Glória a Deus. Meus irmãos, antes de nós irmos para a mensagem, glória a Deus, estamos numa semana a qual vai começar o carnaval, né? A bagunça. Aí que tem crente que se perde no carnaval. Infelizmente. Mas em meio a carnaval, por sinal começa na sexta, né? Carnaval começa na sexta. Aí para combater o inimigo, nós já metemos um culto de irmã na sexta aqui. Jesus é fiel. Glória a Deus. Deixa eles pular para lá no carnaval, né? Uns pulam na presença do diabo, nós pulamos na presença de Deus, né? Glória a Deus. Então, essa semana é muito boa para nós, porque enquanto o inferno vai estar em festa, o céu vai estar numa festa maior ainda. Glória a Deus. Então, sexta-feira, temos nosso culto do círculo de oração. Glória a Deus. Meus irmãos, antes de ir para a mensagem, glória a Deus, vamos recolher as ofertas, os dízimos e primícias da casa do Senhor. Se tiver alguém para abençoar a casa do Senhor essa noite, amém? Glória a Deus. Se tiver alguém, só dê um sinalzinho com a mão, a gente vai passar de agonizando. Lembramos que estamos começando aqui uma reforma. Os irmãozinhos que mudou aqui a parede. Sempre achei bonito isso aqui. E o pastor Vale, né? Chegou o pastor Vale, ficar bonito, se vai meter uma parede um pouco mais escura ali, né? Aí você já viu como que é, né? Aí o pastor Marcelo, rapidinho, já do nada, ele já chegou, está abençoando a igreja. Ele está abençoando como? Falei, já comprei a tinta para pintar aquela parede lá do altar. Já comprei a tinta para pintar lá em cima também. Então Jesus é fiel. Já pintou. Tá uma beleza, né, irmão? Tá mais bonito? Quem concorda que tá mais bonito essa igreja? Tá mais bonito, tá? Eu concordo. Aí ele já foi ali, já arrumou as pedras ali. Já botou aqui bonitinho, olha, irmão. Tá bonito, não tá? Pode levar nós embora, botar no meu aquário. Fica bonito também no aquário. É não, velho? Botar no aquário fica bonito, né? Rapaz do céu. Ficou bonito isso aqui, irmão. Rapaz do céu, eu gostei disso aqui. Isso aqui nem eu gostei, muito antigo mesmo, né? Mas sabe algumas coisas é tudo devagarzinho, ó. Consigo a parede ser pintada. Arrumo mais ainda aqui a parte da cruz. Que, por sinal, essa cruz aqui que é simbólica, mas ela tem tudo a ver com o nome da nossa igreja, né? E para quem ainda não sabe, eu acho que os irmãos se perguntam ainda, não se perguntam, né? Por que esse nome? Foi tudo tão Deus, irmãos, que Deus deu o nome. Deus deu primeiro o escudo da igreja. Aí quando eu desenhei, parecia que eu sabia que estava desenhando, sabe? Quando você pega assim, parece que você sabe o que você está fazendo. Eu fui fazendo. Oi, minha mulher, já fiz o escudo da igreja. Já falou, poxa, eu já fiz e agora Deus já deu um nome olhando para o escudo. Eu falei, agora eu vou decifrar você. Então, por que isso aqui tem tudo a ver com o nome da igreja, irmãos? Eu sei que é simbólico, mas tem tudo a ver com o nosso nome. Vocês perceberam que tem 3 cruzes no símbolo da igreja? 3 cruzes. Por que, pastor, as 3 cruzes? Quando Jesus foi crucificado, havia 3 cruzes. 2 ladrões e a do meio, Jesus na cruz. Por isso que a do meio é um pouco maior e tem uma pomba parando em cima dela, simbolizando o Espírito Santo. A pomba simboliza o Espírito Santo. A cruz maior simboliza que Cristo estava na cruz do meio.
Vocês viram que tem tipo uma igrejinha, né? Uma escadinha, tipo uma igrejinha. Aí na hora que eu desenhei, Deus deu um nome. Eu falei, igreja renovada, Tetelestai. Por que renovada, pastor? Porque é uma igreja que se renovou. Começou tudo novo. E não só se renovou, mas isso tem tudo a ver, e terá tudo a ver com a nossa igreja até o final. Por quê, pastor? Porque a nossa igreja se renova todos os dias. Se renova em arrumar, como se renovou. Isso aqui se renovou. Se renovou. Então, uma igreja que ela foi renovada. E Tetelestai, por quê, pastor Tetelestai? Para quem não sabe, irmão, Tetelestai é uma palavra grega que significa estar consumado. Então, se você falar a igreja renovada está consumada, está certo. Está certo também. Tetelestai significa estar consumado, ou o preço está pago. Que foi a palavra que Jesus disse. Eu falo que a palavra mais importante da história falada foi essa. Porque quando Jesus, ele não é a morte que pega Jesus, mas Jesus que entrega a sua vida. Quando ele fala, Pai, nas tuas mãos eu entrego o Espírito, a última palavra de Jesus foi, Tetelestai, está consumado. Quando ele falou, está consumado, ele falou, o preço está pago. Agora todos têm direito de ser salvos. Então, é algo muito bonito. O pessoal sempre fala, nossa, é muito bonito daquela igreja. E realmente, tem tudo a ver com o momento mais importante da história. E Jesus tem sido fiel e tem sido maravilhoso com essa obra. Então, Deus abençoe o pastor Marcelo por ter comprado a tinta, por ter. Já nos deu as ideias futuras, irmãos, que a preocupação era que cor nós vai pintar a parede lá de fora. Não tinha uma cor certa ainda, agora tem. Quando eu olhei para essa cor, me apaixonei e falei, mas vai pintar essa parede de fora, lá de fora. Isso é essa cor. Mas aí, fazer o desenho da igreja no branco. Jesus é fiel. Aí, mas aqui, eu limpando a igreja aqui, o pastor Marcelo pintou, ele foi embora, terminei de limpar a igreja, passou uma senhora, nossa, ok, eu falei, é uma igreja. Ele falou, aí é uma igreja? Eu falei, é uma igreja. Aí eu para a placa, falou, nossa, não parece. Eu falei, tá meio feio aqui à frente, mas ela vai mexer na frente também. Eu falei, mas é uma igreja, você quer ver como que é a igreja? Ela, eu quero. Entrei com ela parou ali na porta, olhou para dentro assim. Que igreja linda. Eu posso tirar uma foto? Eu falei, pode. Ela pegou e tirou foto da igreja. Tirou foto assim, foi embora. Você está vendo como que é? Isso aqui, Deus sabe nada disso aqui, ó. Pastor, mas é só um templo, sim, mas é um lugar a qual nós viemos adorar o Senhor. Então aqui é um lugar que se manifesta a presença do Senhor e Ele é perfeito. Então nós temos que fazer o mais perfeito possível na obra do Senhor. Ô pastor, tem algo aqui que eu acho que vai ficar melhor do que está. Rapaz, vamos fazer. Porque a obra do Senhor ela tem que ser perfeita. Eu falo para os irmãos que dá um baile muito igreja grande isso aqui. E viemos sempre fazer com excelência e o mais perfeito possível na obra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, sobre as ofertas, dízimos e primícias, os irmãos sabem que isso aqui, o pastor Marcelo, ele abençoou a igreja. Não vou falar valores, mas não ficou barato porque essa cinta é cara. E comprou as de cima também um galão grande para pintar toda a parte de cima. Mesmo assim, ainda vamos precisar para pintar o lado de fora, que é outra tinta que vamos ter, que é dessa aqui que nós temos que comprar galão. Então vai ter muito gasto, irmão. E os irmãos sabem que está muito perto disso já começar a acontecer, liberando ali para nós já começar as obras na igreja. E tudo isso vai gasto, irmão. Vai muito gasto. Aí junta o nosso aluguel,
mais a reforma que vamos estar fazendo, nós temos um gasto muito grande. Então qualquer ajuda é sempre bem-vinda na obra do Senhor. Como eu sempre falo, os seus 10 centavos, o seu R$1, o seu R$10, o seu R$100, tudo é bem-vindo na obra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então se você for ajudar a obra, ou através do Pix, ou se precisar do envelope, você vai precisar do envelope, você dá um sinalzinho para a mão, se não precisar, que Deus abençoe a todos. Amém? Então alguém vai precisar de envelope? Amém? Ninguém? Amém? Então se põe de pé todos os irmãos em nome de Jesus. Estenda as mãos todos os irmãos assim. Eu quero orar pela vida de todos, para que Deus possa te abençoar. Ó Deus e eterno Pai, agora oro por cada irmão que está aqui, por aqueles que ajudou, meu Pai, através do Pix, ou aqueles, meu Pai, que não pôde ajudar, Senhor. O Senhor continue abençoando, continua, meu Pai, abençoando, Senhor, a casa deles, a família deles, meu Pai. Eu quero determinar sobre eles, meu Pai, as tuas bênçãos. O Senhor sempre continua os abençoando, prosperando e sempre dando em dobro na vida deles, por tudo que eles fazem para a obra do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor dobra na vida deles. Então, eu te louvo e te agradeço por cada vida que está aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você que crê diz amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos chamar os irmãos lá, bota o dedo aí, vigia, irmão. Vai lá. Vamos chamar os irmãos lá, determina a bênção sobre a mão deles. Glória a Deus, para que não falte. Porque Deus abençoando vocês, a obra do Senhor também, ela é abençoada, né? Glória a Deus. Amém. Isso, abençoa todo mundo aí, até as crianças. Glória a Deus. Amém, irmãos? Os queridos, continuem comendo Bíblia, amém? Eu falei que as quartas-feiras aqui, eu quero rodar a igreja inteira aqui para desenvolver, amém? A sexta e o domingo já como é culto normal, uma coisa, mas as quartas-feiras para desenvolver vocês. Por isso que eu gosto muito. Vocês podem ver que todas as quartas sempre alguém diferente da igreja. E come Bíblia, amém? Eu quero rodar todo mundo para sempre uma pessoa vir aqui trazer uma palavrinha aqui. Eu sei que é o tempo rápido, mas querendo ou não ajuda no desenvolvimento nosso. Então, continue comendo Bíblia, amém? Para que quando eu falar, não, você traz uma mensagem lá, você está pronto para trazer a mensagem, amém? E assim a gente vai crescer na obra do Senhor Jesus, amém? Eu falo que as quartas é quarta de intimidade e quarta de aprender também, que a gente vai aprender, amém? Glória a Deus. Vem cá, Júnior. Aí, meu querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos, hoje é o Júnior que vai trazer a palavra para nós. Glória a Deus. Já pedi para o irmãozinho ali, o filho da irmã Gi, se preparar, porque eu vou catar ele. E a gente falou, tá bem, irmão, o senhor não esqueceu, mas o senhor falou. É isso aí. Então nós temos o que acontece, irmãos? Eu percebo também. A gente dá oportunidade para os adultos, mas não dá para os jovens. Esquece para os jovens. A gente tem que trabalhar os nossos jovens também. Porque a obra começa já dos jovens, depois que está velho. Então, pretendo rodar os nossos jovens para ir treinando na palavra, ir te perdendo a vergonha, trabalhar com os nossos jovens, irmãos. A gente fazendo isso aí, eu sei que tem igrejas que não dá oportunidades para os nossos jovens, mas o diferencial da nossa eu sempre falo que é isso aqui, é que todo mundo pode crescer. Amém? Se for de pé em nome de Jesus, estenda as mãos aqui na frente. Diga comigo, Senhor Jesus, fale conosco. Diga, Senhor Jesus, usa teu filho, que através dele nós viemos ouvir uma palavra que venha do céu.
enquanto ele prega, cuida dele e da casa dele. Diga em nome de Jesus, amém. E você bate palma para Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, vamos abrir em 1 Coríntios 13. Todos acharam? Amém. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente e benigno. O amor não arde em ciúmes e não se ufana, não se ensoberbe, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Até aqui. Irmãos, antes de eu começar a falar sobre o que eu li aqui, eu quero agradecer primeiramente a Deus por Ele estar me dando essa oportunidade, como de fato, falar do amor. Deus me amou tanto que lá no passado eu fiz coisas que eu jamais imaginaria ter feito e jamais imaginaria estar aqui. O que acontece? Ele me amou tanto que usou o pastor para me dar essa oportunidade. E o que a palavra nos diz? Eu posso ter dons, mas do que adianta eu ter dons e não ter amor ao próximo? Olhar para o lado e não amar o próximo, fechar a cara para o próximo, agir de qualquer maneira. Deus nos ensina a amar o próximo. Não adianta a gente profetizar, ter dom da visão, porque se a gente não amar o próximo, que é acima de tudo o amor, Deus ensina o amor. Nada disso adiantará, por quê? Se Deus nos ensina o amor, como que você vai revelar para uma pessoa se você não está amando o seu próximo? Como que você vai profetizar na vida da pessoa se você não está amando o seu próximo? E assim, como eu falei antes, Deus, Ele nos amou tanto que eu pequei lá atrás.
pequei e não foi pouco não, irmãos. Hoje eu estou aqui. Tanto que Ele nos amou que Ele deu seu Filho para morrer na cruz por nós, para que possamos se arrepender. Por mais que hoje a gente não ama, mas se a gente buscar Cristo todo dia, incansavelmente, Ele vai nos ensinar a amar. Porque Cristo é amor, Deus é amor. E tanto que eu posso falar por mim. Antigamente, no trânsito, ou até andando na rua mesmo, eu me estressava, eu não tinha compaixão e nem amor por quem poderia me fazer mal. Hoje, eu saio para trabalhar com o Pedro, a gente trabalha e ele é prova do que a gente passa no trânsito. Hoje eu abençoo, por não me fecha na rua, eu abençoo ele. Pessoas que a gente vai entregar nas casas têm sido, de certo modo, arrogante com a gente, mas mesmo assim a gente não trata do mesmo modo, a gente trata com amor. Por quê? Deus nos ensinou isso. Se a gente busca Deus, Deus vai mudar a gente. Deus pode mudar, é só crer em Deus. E o que eu posso dizer? O que eu vejo em muitos lugares é pessoas que têm dons maravilhosos, mas não está sabendo aproveitar esses dons. Por quê? Fica de cara fechada pro próximo. Está passando na rua, não gosta da pessoa, fecha a cara. Não é isso que Deus nos ensina. Deus, Ele nos ensina a amar o próximo. Por quê? Às vezes a gente está passando ali, tem alguém que está precisando do nosso amor, do nosso abraço. E é isso que pode, um simples gesto de amor, um abraço ou uma palavra pode salvar uma alma. Também como um simples gesto, no falar, pode acabar matando uma alma. Então, temos que buscar mais a Deus, orar mais para Deus, para que não nos deixe magoar. Não guardemos mágoa no coração, porque a Bíblia fala, de nada adiantará eu ter todos esses dons se eu guardo mágoa, se eu não tenho amor. Se eu posso ter todos os dons que Deus me deu, se eu brigar com a minha esposa e não pedir perdão para ela, de nada vai adiantar. De nada vai adiantar. Aconteceu um fato que quando eu não buscava Deus, era difícil pedir perdão para ela. Demorava horas e horas e horas. E a gente acabou discutindo, não passou 5 minutos. Eu fui lá e pedi perdão para ela. Me arrependi. Pedi perdão, coisa que era difícil. Era difícil. Deus me ensinou. Deus me ensinou a amar. Por quê? Ela é a pessoa que está do meu lado, que está comigo. Se eu não amar ela, eu vou amar quem? Vou falar que eu amo a Deus? Eu tenho que amar primeiro o próximo, depois a Deus. Porque é fácil amar a Deus. É muito fácil você falar que ama a Deus, porque Ele te abençoa, porque Ele faz isso. Eu quero ver primeiro você amar seu próximo, que está aqui convivendo com você, e depois ir buscar a Deus e amar a Deus. Porque Deus não faz mal para ninguém. Deus, Ele só abençoa. Ele não tarda, Ele não falha. É no tempo dele. Deus faz tudo perfeito. Quem está na terra com a gente, falha. É pecador. Eu sou pecador, eu falho. Mas basta a gente procurar o amor e saber reconhecer nossos erros e pedir perdão. Porque Deus, Ele é maravilhoso. E, pastor, eu agradeço muito pela oportunidade que Deus me deu de ter tocado no teu coração de estar aqui. Eu jamais imaginaria estar aqui. Nunca pensei, nunca passou pela minha vida, pelo que eu já passei na minha vida. Eu nunca pensei em estar aqui, ainda mais pregando a palavra, passando a palavra
para os irmãos. Eu sei que é a minha primeira vez, eu estou tremendo. Isso aqui é fato. Eu achei que nunca ia acontecer comigo, que eu era uma pessoa tranquila, sabe? Que não se abateria por nada, não ficaria nervosa em qualquer circunstância. Mas hoje eu estou vendo que estar aqui em cima é uma grande responsabilidade. É uma responsabilidade imensa. Eu estava ali sentado ali e pedi para Deus, Deus me usa. Eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar. E confesso para vocês que eu não ia nem falar sobre isso. Eu ia falar sobre o que Jesus passou no deserto, quantas vezes ele foi provado pelo diabo. Porque tempos atrás, antes de eu vir para a igreja, eu entrei em jejum e oração. E durante 3 vezes, eu peguei um alimento na boca e esqueci. Eu peguei um alimento na mão e esqueci. Coloquei na boca. Eu ajoelhei e pedi perdão para Deus. E foi ali que Deus tocou no meu coração. Falou, você vai. Eu achei que eu iria pregar sobre isso. Porém, antes de ontem eu estava dormindo e veio no meu sonho. 1 Coríntios 13. Por quê? Eu precisava falar sobre isso porque isso aqui serve para mim. Para mim, primeiramente, porque eu era uma pessoa que. Não que eu tenha um coração ruim, mas que eu guardava muita mágoa no corpo. E essa palavra me ensinou não só isso, mas no meu decorrer de quando eu voltei para Jesus. E como eu venho buscando a Jesus incansavelmente, ele veio me ensinando que, independente de tudo, não basta só eu orar, não basta só eu buscar, não basta só eu pedir perdão, mas eu tenho que amar o próximo. Eu tenho que amar o próximo acima de tudo, porque Deus prega isso. Deus prega o amor. Isso é fundamental. O amor. De nada adianta se você não tem o amor. De nada adianta. E é até aqui que Deus me permite. Bem, irmãos. Pegando um ganchinho dessa mensagem, irmãos, sobre. Você sabia que, eu vou dar um exemplo da Bíblia, o nosso coração é cheio de alguma coisa? Eu digo espiritualmente. Pastor, tem como ele ficar vazio de alguma coisa? Não tem. Porém, só tem 2 coisas que o nosso coração pode ser cheio: de Deus ou do inimigo. Vazio ele nunca fica. Ou Deus encheu ele, ou o diabo encheu ele. E o que nós deixamos encher o nosso coração é o que é transmitível do lado de fora. Judas, a Bíblia diz que Satanás encheu o coração dele. E sabe por que Satanás encheu o coração dele? Porque ele se esvaziou de Deus. Então, se nós se esvaziarmos de Deus, como que eu se esvazio de Deus, pastor? É só deixar de orar? Não. Só deixar de vir para o culto? Não. Muitas coisas nos esvaziam de Deus. Tudo que desagrada a Deus faz nosso coração se esvaziar. Pastor, eu assisti um filme de terror. Você sabe que agora é um filme de terror, né? Quando você assistir um filme de terror, você está tirando Deus de perto de você. Você tirando Deus de perto de você, você começa a abrir uma brecha para o diabo encher o seu coração.
Você pode ver que Judas, a Bíblia falou apenas uma vez de Satanás encheu o coração de Judas. Quando a Bíblia falou que Satanás encheu o coração de Judas, acabou ali para Judas. Então, vamos sempre ser cheios de Deus. Ser cheios de Deus, buscando a Ele, mas também tendo atitudes corretas que agradam ao Senhor. Tudo isso nos enche do Senhor. O que nos enche do Senhor, pastor? Uma boa ação. Você falou de trânsito. Esses dias atrás eu descendo a hora correio assim, na hora que eu cheguei perto do balão no bar, tem um sinaleiro. O rapaz nem olhou pro retrovisor nada. Ele virou, deu uma pegada na moto, mas minha moto é baixinha, eu consegui segurar a moto. Subiu uma raiva na hora, tinha vontade de xingar. Aí, irmão, me perdoa, pelo amor de Deus. Eu ia xingar assim, eu peguei na mão dele e falei, vai com Deus, que Deus te abençoe. Ele falou amém, foi embora. Mudou meu dia aquele dia. Que eu me olhei e falei, nossa, que atitude que eu tomei agora. Porque minha esposa me conhece, ela sabe que eu sou um Pedro da vida. Pedro da vida, para quem conhece um pouco, Pedro era nervoso. Né? O discípulo mais nervoso era Pedro. Pedro era aquele que não tinha essa. Ô Pedro, pode para o mar e lance a rede ao mar. Não, mas eu não peguei nada. Não é Pedro, eu não quero saber. Eu conheço esse mar aí, ninguém sabe mais que eu. Se eu não peguei, eu não vou pegar mais de outro jeito. Não é Pedro. Pedro é esse. Pedro é aquele que você fala Pedro fala na Bíblia. Sabe? Eu sou meio Pedro às vezes. Mas a forma que eu respondi ele mudou meu dia. Eu falei, eu tive uma atitude de crente. E na mão dele eu falei, vai com Deus, que Deus te abençoe. Continuei trabalhando. Sejamos assim durante toda a nossa vida, aonde estivemos, aonde passamos, fazendo coisas de crente. Não de crente, de cristão, né? Crente de cristão. Que as pessoas, elas vão saber que nós somos de Cristo, não por causa da roupa que nós vestimos. As pessoas veem alguém de terno e já pensam, é um pastor, é alguém da igreja, não é verdade? Mas nem todo mundo que está de terno é um cristão. Como demonstramos ser um cristão? As atitudes de um cristão. Só falou essa pessoa é diferente. Essa pessoa não. Sejamos assim. Amém? Glória a Deus. Irmãos, passamos recados aqui. Deus te abençoe, viu, Júnior? Continue assim. Amém? Continue buscando. Os irmãos nunca deixem de buscar. Você fala para os irmãos. Eu falei no último culto até. Eu falei para o irmão. O Diácono Celso, Deus me mandou uma mensagem. Comecei sobre primícia, tinha várias marcações aqui para passar para os irmãos do ensinamento. No fim, Deus mudou tudo. Chegou uma coisa que foi levando. E como eu falei no culto passado, irmãos, busquem muito, estudem muita Bíblia. Nunca seja enganado, irmãos. Estudem a Bíblia. A Bíblia é a base de tudo. Pastor, e se eu quiser fazer uma teologia? Pode fazer, mas a teologia é a Bíblia. Então, você estudando a Bíblia, irmão, você está aprendendo teologia. Bíblia, pastor, você tem? Eu não tenho. Não tem. Não tem, muita gente acha que eu tenho. Se você entregue, pastor, onde você fez teologia? Em casa? A Bíblia. Tem pessoas que julgam. Pessoas que acham que para ser tem que ter. A sua teologia está no seu celular, que você pode baixar a Bíblia. Está na sua Bíblia que você tem em casa. Todo mundo tem uma Bíblia hoje. Hoje não tem quem não tem uma Bíblia. Então,
Só fica sem conhecimento se não quiser. Amém? O conselho que eu dou para a igreja é: busquem ao Senhor, estudem a Bíblia. Tenha dúvida, pergunte. Para vocês nunca sejam enganados. Amém? Sexta-feira, culto do círculo de oração. Amém? Esse culto aí é só os meninos vai trabalhar. A Ana que está vendo aí, onde vai botar as mãos, fazer o quê, não sei o quê. Então, vamos estar sossegados na sexta-feira. Paz e amor, nós vamos ficar aí embaixo, sentadinho. Deixa as mulheres trabalhar. Glória a Deus. Amém? A minha esposa falou: amor, mas de rosa de novo? Eu falei: amor, eu pode ser diferente. Não pode ser comum. Normal, nós já vem todo culto, né? Não é todo culto, você vem como você quer? Eu falei: esse culto, nós vai vir de rosa ou mais cor-de-rosa. Pode ser um roxo, né? Pode ser um blazer rosa, não tem blazer rosa. Pode ser uma blusa básica rosa. Pode ser uma social rosa. Por quê, Patã? Oi? Vai não? Vai não? Vai? Vai, rebelde. Você nem abre esse culto na sexta. O dia que nós fazer o culto de varão aqui, vai ser todo mundo de azul. 10 irmãos. Ah, pastor, mas eu não quero vir de rosa. Não, você tem todos os cultos mês para vir da cor que você quiser, né? Mas esse culto vamos fazer diferente. Eu acho tão bonito isso aqui, irmãos. Sempre diferente. Igreja que é padrão. O senhor sabe, né, pastor? A igreja que estava aqui antes era padrão. Você sabia o culto inteiro como que ia ser as coisas. Você sabia até os hinos que ia ser cantado, você sabia. Você sabia os hinos que ia ser cantado, quem que ia ter a oportunidade, como que ia ser a pregação. Você sabia tudo. Porque é uma mesmice. Eu não gosto de dizer, irmãos, eu gosto de coisa diferente. Por isso que eu já peguei no pé da minha mãe: cadê o culto das irmãs? Não, vamos de rosa. Um dia que tiver de verão, vamos de azul. Mas já foi um culto jovem aqui. Eu não gosto de coisas muito padrão. Quando começa a ficar enjoativo, você quer ver? Aí o pessoal daquele vídeo no Instituto, né? Aí já começou a ficar enjoativo para mim aquele vídeo. Aí já falei: agora eu vou criar um vídeo para a Santa Ceia, vou criar um para culto de jovens e amanhã eu vou criar um culto de irmãos. Para não ficar na mesmice. Não é verdade? Se todo dia você vê aquele vídeo, daqui 2 meses está enjoado de ver aquele vídeo. Eu sou assim. Então agora igreja renovada, agora renovada. Então já nós temos um vídeo para culto de jovens, nós temos um vídeo para culto de Santa Ceia, mas vai ter um vídeo para culto de irmãs, eu vou quebrar a cabeça para criar essa noite aqui. Então, irmãos, nós temos que sempre inovar. A gincana que eu quero fazer, para não ficar sempre naquela mesmice. Tem que ter coisa diferente. Quando tem coisa diferente, as pessoas se animam também. As pessoas têm mais vontade de vir para a igreja. Poxa, aquela igreja lá hoje vai ser bom, ou não vai ser mais aquela mesma coisa. Ou não vai. Por que eu fazia um culto da harpa? Para sair dos mesmos hinos da harpa. Todo mundo sabia qual era o hino da harpa de cada um. Eu sabia que cada irmão que tivesse oportunidade para cantar na harpa, eu só dormia. É verdade? Se eu mandar a Dani cantar, vai ser como José. Se eu mandar a Dani pregar, vai ser a história de José. Então, por que o culto da harpa? Para sair da mesmice. Eu não gosto de mesmice. Por que o culto de talento? Logo nós voltamos. Mas por que o culto de talento? Para não sair da mesmice. Está entendendo? Você pode ver, eu sou uma pessoa que eu não consigo pregar 3 cultos seguidos. Se eu quisesse, eu ia falar: irmão, deixa que a semana aqui eu vou pregar quarta, eu vou pregar sexta e eu vou pregar domingo. Não gosto de mesmice, irmãos. Vamos rodar a turma. Então, amém? Quem tiver, venha com a sua camisa rosa, ou com uma roxa, ou mais próximo de rosa, amém? Os outros vocês podem vir até de amarelo, se vocês quiserem. Amém? Se põe de pé para encerrar. E domingo, irmãos, domingo temos culto também, a partir das 19 horas, amém? Nosso culto ao Senhor, a partir das 19 horas. Na sexta-feira, se os irmãos quiserem chegar cedo aqui, chegam cedo, amém?
nós começar cedo. Graças a Deus estou percebendo. Tirando o culto da banda, depois de jogos começou tarde, não tinha como. Eu me incomodo. Não consigo ver a turma arrumando sons, coisa aqui, tudo rolando, atrapalha tudo. Quem está aí já começa a olhar, já se perde daqui. Por isso começou tarde. Eu fui lá fora, falei, cadê os irmãos que chegou aqui? Comprei até o Vinícius. Falei, cadê os irmãos do som? Para não conseguir começar o culto ainda. Então por isso começou tarde, mas os nossos cultos, irmãos, graças a Deus está começando entre 7h15 e 7h20. Mas quem sabe a outra igreja estava aqui, às vezes começar quase 8 horas da noite. Então vamos ter esse costume de chegar cedo para começar cedo também o nosso culto. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos, tenha as suas mãos em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer oração com o nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, a poder e a glória para todos sempre. Amém. Ainda com as mãos tendidas, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê paz. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, desde agora e para todos sempre. Todo o povo de Deus diz: amém. Está encerrado em nome do Senhor. Que Deus nos abençoe.